Olá pessoal, o que é renda fixa? A renda fixa é um empréstimo feito a uma instituição que vai te remunerar uns juros. Então existem poupadores e existem tomadores de empréstimo. E existe a instituição financeira. Bom, você coloca o seu dinheiro numa instituição financeira, ela pode ser pública ou privada. Pública seria o governo, privada é os bancos e as financeiras, e eles vão te devolver esse principal que você investiu mais os juros. E de quem tomou o dinheiro emprestado é devolver esse principal mais os juros. Uma parte desses juros fica para a instituição e outra parte é para quem emprestou o dinheiro. Isso seria o ciclo completo. Formas de renda fixa, que a gente já conhece, ouviu muito falar, é uma das formas mais antigas de se investir no Brasil, desde 1800 e alguma coisa, é a poupança. A gente sabe como ela funciona, você coloca o dinheiro nessa aplicação e ela vai te remunerar menos de 3% ao ano. E para que ela serve? Ela é vinculada ao sistema habitacional. Então, 65% desse dinheiro que é captado dentro da poupança, o banco ele tem que emprestar à construção de casas, ao financiamentos imobiliários. 20% desse dinheiro é depósito compulsório, quer dizer, o banco não pode emprestar para mais ninguém. E apenas 15% ele tem a discricionalidade de emprestar a outras pessoas a juros exorbitantes que ele quiser. Por isso que a gente recebe pouco na poupança, porque ela é vinculada. O banco não pode mexer muito nela. Outra forma de investimento seria um CDB. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Investimentos que você vai emprestar ao banco e ele vai te remunerar uma taxa um pouquinho superior da poupança, porque aqui não há vinculação completa. O banco pode utilizar e emprestar a juros que quiser para o tipo de financiamento que ele tiver interesse. Outra forma de investimento é a LCA, a Letra de Créditos Agronegócio. E ela é utilizada para financiamento de investimentos agrícolas. Por outro lado, existe a LCI, a Letra de Crédito Imobiliário, que vai financiar o setor imobiliário. Fundo DI, fundo de renda fixa. Nesse tipo de fundo a gente coloca o dinheiro e esse fundo ele vai investir em LCA, LCI, poupança, debêntures, investe no tesouro, investe em tudo. Faz lá uma carteira gigantesca. A diferença que esse fundo de investimento tem para os fundos imobiliários é que aqui ele é um condomínio aberto. Lembra que eu falei que o fundo imobiliário é um condomínio fechado onde a gente não pode resgatar as cotas? Aqui nesse tipo de fundo a gente pode resgatar a cota. Então ele é um condomínio aberto. Se você não quiser mais ficar com esse fundo, você resgata ele dentro do próprio fundo. Então o fundo diminui de tamanho, porque você tirou o dinheiro dele. Outra forma de renda fixa são as debêntures. Debenture é um empréstimo que você faz a uma empresa. Então a empresa, em vez dela ir ao mercado, ir no banco e pegar um dinheiro direto do banco, ela prefere fazer da forma que ela quiser, pagando os juros que ela quiser, no prazo que ela quiser, e ela coloca essa debenture ao mercado. As pessoas vão lá e compram esses pedacinhos, investem nela, fazem empréstimo à empresa. E por fim, temos os títulos públicos, que no Brasil são chamados de tesouro direto. Como funciona o título público? Vai emprestar ao governo, para o governo fazer as obras que eles quiserem, construir estádio, escola, não sei o que o governo vai fazer com esse dinheiro, mas você emprestou para o governo e o governo vai te devolver também. Renda fixa é um empréstimo. E qual é o risco de um empréstimo? De você não receber. Então, se você coloca o dinheiro nesse banco, tem essa poupança e esse banco faliu, você vai ser ressarcido. Eu coloquei aqui o Fundo Garantidor de Crédito. Isso não é uma instituição do governo, ela é feita pelos próprios agentes do mercado. Um banco que seja dono dessa poupança, você vai ser ressarcido. Caso quebre o banco que seja dono desse CDB, você vai ser ressarcido. Então não são todas as modalidades. Poupança, CDB, LC, LCI, LCA são protegidos. Os fundos de investimento não são segurados pelo FGC, nem as debêntures, nem os títulos públicos. Mas nem por isso os títulos públicos são menos confiáveis do que aqueles investimentos que são garantidos pelo FGC. Isso porque essa é a garantia do próprio governo, que é a garantia maior que a gente pode ter. E o governo, quando está em dificuldade, o que ele faz? Ele imprime dinheiro. Então, de toda forma, você vai receber um dinheiro desvalorizado, é claro, com a inflação anual, mas vai receber o que você contratou. Enfim, dentro do sistema existem aplicações de renda fixa que têm uma certa proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Os títulos públicos do Tesouro Direto, você tem a maior garantia que o país pode dar. Debêntures e fundos de renda fixa, fundos DI, não têm esse tipo de garantia. E como é a remuneração da renda fixa? Existe uma taxa básica de juros do país, que seria essa taxa Selic. A gente vê no Jornal Nacional, fala de vez em quando, reunião do Copom definiu a taxa de juros do país. Hoje ela está em 4,25%. Então é a taxa que o governo aceita pagar para quem empresta dinheiro para ele. Regula todo o mercado financeiro essa taxa. Que ano passado, em abril do ano passado, ela era 6,5%. Após várias reuniões, começou a despencar essa taxa e hoje ela está em 4,25%, que é o menor nível de toda a história da nossa taxa. Os
bancos pagando é pela taxa DI, Certificado de Depósito Interbancário, e ela é 4,15% ao ano. Perceba que é uma taxa próxima à taxa Selic. O que seria essa taxa CDI? O banco não pode terminar o dia sem dinheiro no caixa. Por exemplo, o Itaú fez um monte de empréstimos, então ele vai pedir dinheiro emprestado para o Banco do Brasil. Fala, Banco do Brasil, você me empresta tantos milhões de reais até amanhã que eu te devolvo? O banco fala, empresto. Quanto você vai cobrar? Eu vou cobrar essa taxa CDI. Por que ele não cobra a taxa Selic? Porque senão o banco ia pegar direto do governo, então ele tem que cobrar um pouquinho a menos. E por que ele não cobra a mais do que a taxa Selic? Porque ele teria que pagar os rendimentos a quem está investindo de acordo com essa taxa. Enquanto o governo estabeleceu 4,25, os bancos vão te remunerar por essa taxa CDI. Geralmente ela é 98% da taxa Selic. E existem títulos que pagam a inflação. Tem meses que ela vai pagar 0,1, outro mês 0,7. E o somatório anual deu 4,19. Na prática, como é remunerado um título? A poupança paga menos de 3% ao ano. Vamos pegar no CDB. O banco vai dizer, pago 100% da taxa CDI. Ele vai pagar 4,15%. Agora, eu pago 120% do CDI. Vamos fazer a conta. 4,15% CDI mais 20%. Esse título de CDB vai render 4,98%. Também pode existir um título que pagam 80% do CDI, 4,15% menos 20%. Então você vai receber 3,32%. Agora a gente já aprendeu como é que faz a remuneração, mas também existem as alíquotas de imposto de renda. Poupança não tem imposto de renda, LCA e LCI também não tem imposto de renda, mas CDB, LC, RDB, fundos de investimento, debêntures, títulos do Tesouro, todos eles têm imposto de renda sobre os juros, não é sobre o principal, é sobre os juros. Por exemplo, se você colocou R$1.000 e rendeu R$100 da sua aplicação, sobre esses R$100 vai incidir uma alíquota de imposto diferente. Por exemplo, em menos de 180 dias, você vai pagar 22,5%. Agora, se você esperar 2 anos para fazer o resgate, é 15%. Bom, pessoal, a princípio é isso. E renda fixa é um empréstimo, e nesse empréstimo a gente recebe uns juros, que existem vários títulos de renda fixa. Alguns dos títulos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, outros são garantidos pelo próprio governo e outros são mais arriscados, não tem garantia nenhuma. A remuneração é baseada em taxa básica de juros, que os bancos colocam uma taxa próxima para poder remunerar quem faz esse tipo de investimento. Incidirá imposto de renda sobre o juro de suas aplicações, dependendo do prazo que você deixar. Quanto maior o prazo, menor é a alíquota de imposto. Bom, pessoal, por enquanto é isso. O vídeo já ficou extenso e nas próximas a gente vai resolvendo as pendências que ficaram para trás. Obrigado e até lá.